Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou continuar falando um pouco sobre algumas atualizações. Na atualização passada eu falei sobre aos sábados os 20% e a importância de levar esses 20% e como seria feito. Falei um pouquinho da estratégia, né? Uma das estratégias que dá pra gente fazer, tá? Cuidado, garanta que o ponto de coleta seja realmente um parceiro e que ele faça isso para você também, né? Não força nada. Uma das coisas que eu aprendi muito, principalmente nesse mercado, é que é muito importante. Uma das coisas mais importantes são os laços que você vai criando com o passar do tempo, tá? Geralmente o ponto de coleta é um desses laços. Ele é muito importante. Você vai lá praticamente todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, no mesmo ponto de coleta, e é muito importante que vocês estreitem esses laços. Tratem com educação, faça amizade, conversa, puxa assunto, porque em alguns momentos, não são todos os momentos, nem sempre, porque aí você também começa a exigir demais e colocar em risco, em xeque, né, ao meio de trabalho da pessoa, mas em algumas situações você consegue sim pedir uma ajuda, uma colaboração, e às vezes um feriado, um carnaval que você vai viajar, alguma coisa. E o que, que você faz? Você chega um dia antes, leva lá no ponto de coleta, fala, cara, tem como você guardar esses 4, 5 pacotes, esses 10 pacotinhos aqui, e você bipar sua manhã, para que eu continue, não precise ir viajar mais tarde no sábado, possa ir na sexta-feira, e ao mesmo tempo eu não precise abrir mão do meu shopping indicado. Então você vai lá, deixa os pacotes, você vai na sexta-feira, cara, deixa uns pacotinhos aí pra vir pra amanhã pra mim. O cara vai lá, escreve seu nome, coloca no lugar à parte. No sabadão ele vai lá e bipa seus pacotes, tá tudo certo. Então são estratégias que a gente acaba podendo fazer com o passar do tempo, que sem sombra de dúvidas facilitam a nossa vida e façam com que a nossa trajetória seja um pouco menos difícil, né? Um pouco menos sofrida. Então, mas isso vai te demandar empenho, vai te demandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E aí como que estão as coisas? Viu? Qual que é o melhor horário para mim trazer para você mesmo, né? Independente do dia, para mim facilitar o seu trabalho, entendeu? Ver que está lotado, não ficar reclamando que está demorando. Então é um relacionamento que você faz, que faz a diferença para você, principalmente nesses momentos. Beleza? Então a gente falou um pouquinho sobre isso, eu fiz eu disse novamente agora, para que vocês que não viram o vídeo passado pudessem ver agora. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do Shopee Antecipa e o Shopee Indicado, o quanto isso é importante e como você pode de fato fazer para que isso permaneça na sua conta. Não vacilando com as métricas, com o cumprimento dos pré-requisitos, que você consiga manter os seus indicadores dentro do prazo, dentro do permitido, para que você não perca esses incentivos e essa chancela, tá? É muito importante que vocês entendam que manter a sua empresa, manter a sua loja dentro desses pré-requisitos está diretamente ligado a manter as suas margens de lucro saudáveis, manter o seu custo com o ADS dentro de um mínimo, né, aceitável. Porque o que acontece? Quando você não deixa isso dentro dos pré-requisitos, tudo fica mais caro. A sua loja, quando ela não é uma, já fala, Shopee indicada, quando ela não é indicada pela Shopee, ela fica algumas prateleiras abaixo. Então você vai pagar mais caro para aparecer mais vezes, para aparecer de qualquer forma. Então acaba que voltei, deu crise aqui na braninha de rinite. E isso vai influenciar diretamente para que você mantenha as suas margens, mantenha bom funcionamento da sua loja dentro de uma operação saudável, beleza? Então, fique sempre atento no seu chat, fique sempre atento na sua taxa de não cumprimento.
Às vezes muita gente me pergunta, cara, tô me perdendo na taxa de não cumprimento, mas o que eu posso fazer se o cliente quer devolver? Realmente é uma decisão do cliente, porém a gente tem grande acesso aos clientes, principalmente no chat. E geralmente, quando você não cumpre muito bem com o chat, acaba esbarrando na taxa de não cumprimento. Por quê? De cumprimento. Porque geralmente você é aquela pessoa monossilábica no chat, grosseira, não tenta entender de fato o que o cliente está pedindo, está reclamando, não tenta ajudar, mesmo que muito das vezes não é culpa sua ou responsabilidade sua. Às vezes o cliente vai falar sobre a logística, sobre entrega em outro endereço, ou joga por cima do portão, ou tem como entregar até tal dia, e você vai falar, a gente não é responsável pela entrega, é a Shopee. Ou você fala, moça, você tem que, não é a gente que é responsável, tem que falar para os caras da Shopee, para o entregador. E às vezes, por mais que não conseguimos fazer muita coisa, é importante que eles tenham que a gente como um parceiro deles. Então, se o cliente falar para você, tem como jogar por cima do portão, você pode falar, oi amiga, tudo bem? Ou oi amigo, tudo bem? Então, a gente não consegue influenciar diretamente na entrega, tá? A não ser que você tenha colocado a observação lá no seu cadastro junto ao endereço. Porém, eu vou abrir um chamado aqui para que, em contrapartida, te ajude ou chegue a tempo neles para que eles possam fazer essa alteração. Aí o que acontece? Você mostra para ele que você se importou, entende? Então, se esse produto chegar na casa dele, às vezes foi um tamanho errado, foi uma cor errada, e ele for reclamar, ele já teve um primeiro contato onde você foi empático com ele. E aí tem a tendência de ele te devolver essa empatia. E quando ele vir reclamar, você fala, pô amigo, desculpa, teve um erro aqui na logística, e realmente erramos a cor, erramos o tamanho. Pô amigo, se você realmente quiser devolver, a gente entende. Mas se você, caso você gostou do produto, vá dar ele de presente para alguém ou queira ficar com o produto, eu te gero um cupom de desconto aí, só para você, para que você possa recomprar o seu produto no tamanho e na cor que você quer e pague um valor bem mais barato do que você pagou. E aí quando você vai fazer as contas, que é a devolução, o custo, né, de transporte, porque a gente paga em 10, 12 reais, mais o lucro que você ia perder, acaba compensando, cara. Você vai dar ali 10, 15, às vezes 20% de desconto, vai morrer no 0 a 0, mas não vai influenciar negativamente na sua taxa de não cumprimento. Então, eu vejo muito que muita gente erra nesses pontos específicos. Atenção ao chat, atenção aos indicadores, muito porque está, não porque não quer, não porque não gosta, não, geralmente tem essas falhas porque está soberbado, está consumido pelo operacional, está com muita correria. Quando vai pro chat, é assim, viu que o chat tem 10 chats para responder, você está na correria, já está cansado, então responde de qualquer jeito. E viu, passa 4, 5 dias sem acompanhar os indicadores e aí você acaba realmente negligenciando esse setor da sua loja, que é de extrema importância, o seu contato direto praticamente com o cliente e seu contato direto com a Shopee. Os seus indicadores são o seu contato direto com a Shopee, é a sua identidade. Tá? A Shopee não sabe quem é o Michael, não sabe quem é a VDSK, não sabe quem é a Bruna, não sabe quem é você, ela sabe quem, ela tem uma planilha de Excel na frente dela. E aí ela começa avaliando você ou alguma chance de te colocar numa campanha, de te dar algum incentivo, ou até mesmo resolver um problema para você a partir desses cumprimentos desse indicador. Quando ela entra e vê, pô, o cara tá com, não acho o vendedor indicado, então você já perde prioridade. O cara não responde, a taxa de chat dele é ridícula, 50%. Olha a taxa de não cumprimento, quer dizer que a loja dele é ruim. Então ela vai
literalmente cagar para você, entendeu? Agora, as chances dela fazer isso com alguém que tem uma loja vendedor indicado, com todos os seus indicadores e pré-requisitos bem feitos, uma loja que tem um bom histórico, que tem bons anúncios, ela vê que é uma loja dedicada, ela vai querer manter você dentro da plataforma dela. E aí ela te dá mais atenção, tá? Então, de fato, gente, sempre tenham atenção e cuidado, zelo por esses indicadores. Esses indicadores são a fachada da sua loja, tá? Estou fazendo uma alusão, estou fazendo aqui uma comparação com uma loja física. Esses indicadores é uma fachada, tá? Então, deixa sempre pintado, sempre limpo, sempre organizado, com os vidros limpos, para que chame mais pessoas, e é assim que esses indicadores são, tá? Então, o Shopping Indicado faz isso com vocês, mostra uma fachada limpa, pintada, organizada, linda, onde chama mais pessoas, converte mais, gasta menos ADS, o cliente volta a comprar, fora a chancela do vendedor indicado, o acesso à campanha de afiliados, o acesso ao Shopee Acelera, que é o antigo Shopee Antecipa, que, nossa, ajuda muito para aliviar o capital de giro, tá? Porque dentro do normal, você vai esperar entre 8 e 12 dias para receber aquilo que você vendeu. Já no Shopee Antecipa, né? Shopee Acelera, você recebe 24 horas praticamente depois. Então, ajuda muito. Então, sempre se mantenham atentos nisso. Faça isso como um diferencial seu, e não tenha isso como um vilão, beleza? Isso faz a diferença e te ajuda. Ter produto bom importa, influencia, mas ter uma loja boa influencia muito mais, beleza? Fica aí de olho no próximo vídeo, vou falar um pouquinho no próximo vídeo para vocês sobre qualidade de anúncios, vou falar também um pouquinho para vocês sobre diferenciação e caracterização da sua loja. Fechou? Tamo junto.